E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Continuando a nossa série aí do tutorial esculpindo o Tiranossauro Rex. Agora a gente vai fazer o volume do crânio. Já fizemos a articulação no último vídeo. Se você não viu os últimos vídeos, dá uma olhada aí para acompanhar. E para começar eu vou fazer aqui os dentes. Vamos fazer a arcada dentária da escultura. É importante que você tenha uma imagem de referência do crânio, da arcada dentária do animal. Eu vou usar a ferramenta de chave de fenda com um pouquinho de água para fixar os dentes. E para fazer o dente eu vou fazer um rolinho de massa do tamanho medido com o esboço do crânio que eu fiz. Cada dente tem um tamanho, e eu vou dobrar ele um pouquinho para trás, aí a pontinha dele para trás, para ficar no formato de faca, São os dentes de terópodes, são assim mais ou menos no formato de uma adaga. E eu vou fazer um por um. É um trabalho bastante demorado, não é difícil de fazer, mas é demorado. A boca é uma das partes que mais demora de fazer. E com um rolinho de massa aí a gente vai fazendo, a dentição do bicho. Para essa parte do processo de confecção, você tem que ter bastante paciência, porque realmente é demorado. Por isso, muitas vezes que a escultura, quando eu faço articulado ou com a boca aberta, eu cobro um pouco mais caro, porque a boca do animal em si é um trabalho a mais e é uma das partes que mais demora de fazer. Então pessoal, eu vou deixar vocês verem um pouco aí do processo da criação dos dentes da escultura, para vocês terem um pouquinho da noção do quanto vai demorar. Eu vou cortar algumas partes que eu não gravei, porque ia ficar muito grande o vídeo, mas ainda assim eu deixei para vocês verem em média o tempo que leva para fazer cada dente.
Quando você terminar de esculpir os dentes da parte de baixo, é importante que você deixe secar, né, o suficiente, porque os dentes são finos e a massa não é tão resistente, né, nessa proporção, né? Então, eventualmente, se você mexer, ela pode desmanchar e você vai perder todo o trabalho que teve para esculpir. A gente vai medir para ver se está certinho. É importante vocês fazerem um pouco maior do que o que é para ser, porque a massa do biscuit diminui. Então vocês aumentam um pouquinho o tamanho do dente, que provavelmente a massa vai murchar e pode ficar muito pequena. E aqui já vamos acrescentar a primeira parte de volume do crânio, né? Dessa parte aí onde vão ficar encaixados os olhos, da caixa craniana, né? Do ouvido. Então a gente vai fazer aí com a bolinha de massa um volume adicional. E com a ferramenta e os dedos eu vou modelar para que fique o mais próximo possível do crânio. É importante você não molhar essa parte da articulação, né, porque a massa pode grudar. Você molha só a parte onde vai ser encaixado, e essa massa ela vai cobrir o músculo da articulação, ela vai ficar por cima. Com a ferramenta da chave de fenda eu vou fazer as fenestras, né, a fenestra do olho e a do ouvido também, e essa parte aí da frente, né, que a parte da fenestra nasal. Eu vou modelar o mais próximo possível da imagem de referência, prestando atenção no volume. É importante que você tenha aí imagem de referência, imagem de frente, de lado, de ângulos diferentes, porque ele tem a visão binocular, né? Então, se você fizer só olhando de lado, talvez fique muito achatado a visão do crânio. Você tem que ter uma noção tridimensional do entorno da peça, né? Para fazer uma boa escultura. Então eu salvei aí algumas imagens de frente, de cima, de ângulos bem diferentes, para saber ter a noção do volume e conseguir fazer o mais próximo que eu consegui.
Outra coisa é você acrescentar volume também nas partes que necessitam um volume a mais. Tem alguns locais que são mais fundos, outros mais saltados para fora, então você vai acrescentando massa nos locais que precisam ser mais avantajados, e nos locais que precisam ser mais fundos você aperta com a ferramenta usando os dedos e vai modelando o crânio, né, a sua escultura, com paciência e precisão, nunca esquecendo de checar o tempo inteiro as imagens de referência. Nunca passe muito tempo a esculpir sem olhar a imagem de referência, porque se você fizer algo errado e já tiver feito muita coisa, vai ser muito mais trabalhoso para consertar. Agora eu vou fazer aqui o volume do focinho, dessa parte do focinho aí, onde pega a abertura nasal. E eu vou fazer já com espaçamento, onde vai ficar os dentes e o interior da boca na parte de cima, né? Precisa haver um espaço para que os dentes de baixo se encaixem. Então eu vou fazer aí uma parte mais achatada, mais fina, com a massa, né? Eu faço uma bolinha e achato ela usando a imagem de referência no formato que eu acho que vai condizer. E para fixar melhor, eu vou utilizar aí a água e os dedos, né? Esfregar a massa uma na outra, sempre tomando cuidado para não exagerar na quantidade de água e não deixar a massa muito por dentro. Agora que já fizemos aí o volume dos dois lados, já deixamos essa parte que a gente fez do crânio aí, o volume secar um pouquinho, vamos acrescentar agora os dentes. Mesma coisa, eu vou medir com o tamanho da imagem de referência, deixando passar um pouquinho, um pouco maior do que o que é para ser, né? Porque a massa vai diminuir, além de ter um espaçamento a mais para fixar. Eu vou colar o dente com um pouquinho de água no local e com a ferramenta eu vou esfregar para que ele fique melhor fixado. E eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias até eu preencher toda a arcada dentária superior do crânio do tiranossauro. Aqui mais uma vez você vai precisar ter bastante paciência, tem que ser paciente de verdade, é muito complicado, provavelmente se você está começando aí você vai errar várias vezes. E os dentes podem ficar menores do que eram para ser, né? E você deve ficar atento porque a massa também tem um tempo de secagem diferente de acordo com a região que você vive, se é uma região mais quente, uma região mais úmida. Então você tem que experimentar e prestar atenção nesse tempo de secagem.
Vamos acrescentar bastante volume aqui, claro que proporcionalmente à imagem de referência, porque o crânio do tiranossauro é um crânio bem robusto, adaptado para brutalidade mesmo, né, para lidar com animais grandes e brutos durante uma briga. Então ele tem um crânio muito resistente, muito massivo, e a gente vai representar bem isso aqui, acrescentando volume nessa parte de baixo também, para igualar proporcionalmente, né, com a parte de cima. Eu vou repetir o processo do outro lado da mesma forma, sempre tentando deixar o mais uniforme possível, o mais próximo um do outro, para um lado não ficar muito diferente, muito maior, desproporcional. Isso também serve para as outras partes da escultura, né? Nenhum animal é totalmente proporcional um lado ao outro, não é simétrico, né? Nós somos seres assimétricos, porém não é uma diferença tão gritante de um lado para o outro. E aqui a gente vai adicionando o volume necessário, baseado na imagem que eu usei de referência, né? Vocês vão precisar das suas aí, caso você vá esculpir um. E eu vou acrescentando um por um os detalhes de volume, sempre checando a referência. Eu vou repetir muito isso, porque realmente é importante você checar o tempo inteiro as imagens de referência. E aqui damos os toques finais, né, do volume craniano da escultura. Já vimos aí que os dentes vão encaixar bem com o de cima, né? Já fizemos as experimentações, sempre focando, checando se a articulação ainda continua funcional, se ela está abrindo bem. Evitar mexer muito se a massa estiver mole, caso você tenha feito algo novo na escultura. Evitar ficar segurando nas partes que já foram feitas, né, enquanto elas não secaram, ou enquanto você estiver fazendo um lado da escultura. No caso, se você já tiver feito um lado e você for fazer o outro, você evitar colocar a mão no crânio, colocar o dedo, apoiar, né, para não estragar o que você já fez. Prestar bastante atenção. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Chegamos ao resultado final dessa parte aqui do crânio. No próximo vídeo a gente vai continuar a escultura. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Verifiquem a inscrição, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com alguém que você acha que vai gostar. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.